Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso 11º encontro do tempo litúrgico, ano C. Este é o Evangelho de Lucas, a centralidade, a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Abrindo então o ano civil, dia 1º de janeiro. A festa da Mãe de Deus é um título que as igrejas do Oriente e Ocidente, a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, dão a Maria quando a recordam nas celebrações de Natal do Senhor e quando se dirige a ela invocando a sua intercessão. É o título mais antigo dado a Nossa Senhora. Já encontramos em Irineu de Leão, quando escreveu uma obra no ano 190 depois de Cristo, essa obra chamava Contra os Hereges, e que afirmou: Maria gerou Deus em seu seio. Também defendido o título Maria, Mãe de Deus, nós encontramos no Concílio Ecumênico de Éfeso, quando se afirmou que Maria é Mãe de Deus, contra Nestório, um bispo, que dizia Maria é Mãe de Cristo, mas não Mãe de Deus. Foi o Concílio de 431, que confirmou quem é aquele que Maria gerou, o Filho de Deus, então Maria, Mãe de Deus. O título Mãe de Deus faz a pergunta: quem é aquele que Maria concebeu? Maria concebeu Deus na pessoa do Filho, que na concepção a divindade se uniu à humanidade, gerando uma única pessoa, Jesus Cristo, Deus e homem, numa vontade inseparável, numa unidade inseparável. Em Roma, o Papa Sisto III, de 432 a 440, mandou restaurar imediatamente e consagrou a antiga basílica que, desde o início do século IV, se erguia na cidade, no Monte Esquilino, ou Esquilino. Hoje está a basílica conhecida como Santa Maria Maior. Maria, por ter trazido ao mundo aquele que se fez homem, participa da nossa humanidade, o Jesus que ela gerou, e na sua encarnação se fez filho de Adão. A Virgem Maria também é nossa mãe. O modo como a humilde serva do Senhor, que gerou o humilde Jesus, que diz, sou manso e humilde de coração, se tornou a bendita entre todas as mulheres e correspondeu com fé e humildade à sua vocação, fazendo dela mãe da Igreja, isso é, daqueles que são irmãos de Cristo. Gerou Cristo, e ao gerar o Cristo, gerou aquele que é a cabeça da Igreja e que era também, sendo mãe da cabeça da Igreja, mãe também de todo o corpo, a nossa mãe. E modelo para todo fiel que escuta a palavra do Senhor e a põe em prática. A oitava de Natal coincide com o primeiro dia do ano civil. As esperanças são muitas para o ano novo. Assim se deseja, mas sempre o ano em aberto a ser construído pela fé e nossas atitudes. Mas no ano novo temos uma certeza. Podemos contar sempre com a graça constante de Deus e a intercessão da Virgem Maria. Esta é a festa mariana mais antiga, devido à compreensão da fé de Maria, Mãe de Deus. Já no segundo século, muito anterior à festa de Natal, já se falava de Maria, Mãe de Deus. Maria venerada tanto nas igrejas orientais, gregas, ortodoxas, quanto na Igreja Católica. A missa inicia com o introito, a antífona de entrada, que dá ao centro a tônica da celebração. Nós vemos duas possibilidades. Primeiro, salve Santa Mãe, que desces à luz, o Rei do céu e da terra.
Uma segunda possibilidade: salve, ó Santa Mãe de Deus, vós nos destes o Rei que governa o céu, a terra pelos séculos. Esta antífona dá a centralidade do mistério que a comunidade igreja vem chamada a celebrar festivamente. A oração da coleta é complexa, que diz: ó Deus Pai, que, pela virgindade fecunda de Maria, isto é, por meio desta virgindade, destes à humanidade a salvação eterna, porque Maria, gerou e nos deu o Salvador. Dai-nos o imperativo exortativo, contar sempre com a sua intercessão durante todo o percurso da existência da Igreja, pois ela nos trouxe o autor da vida, o hoje da fé, por Cristo na unidade do Espírito Santo. A primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, do livro dos Números, capítulo 6, versículo 22 ao versículo 27. É a bênção de Arão, é uma bênção sacerdotal. Na tradição judaica, esta bênção para o povo de Israel se coloca diante dos sacerdotes que são intermediários das bênçãos divinas, das bênçãos de Deus, que chega, por mediação deles, ao povo de Israel. Esta fórmula poderia ser modificada, pois os sacerdotes eram meios executantes da bênção e não legisladores. As mãos dos sacerdotes eram instrumentos das bênçãos. A bênção não reside nas mãos, mas ela vem de Deus, autor de todas as bênçãos. É Deus que é o autor da bênção. A primeira leitura se abre com a bênção divina a seu povo. Assim, na bênção divina, o rosto luminoso de Deus expressa sua benevolência e favor. São 3 invocações de Javé. Primeiro, Javé, Deus, te abençoe e te guarde. Javé, Deus, te faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Javé, Deus, volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O Salmo responsorial responde à primeira leitura. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. É o Salmo 67, versão hebraica, 66, versão grego-latina. Deus, autor de toda a bênção. Este salmo narra as bênçãos divinas e que no ano novo se espera que Deus nos acompanhe, o Senhor Elohim nos acompanhe. É um convite ao povo de Deus, a terra inteira e todos os povos, para que sejam governados pelo próprio Deus. E que todas as nações conheçam a Deus e deem glórias a Ele. E que Deus, Javé, nos abençoe e seja reconhecido pelos confins da terra. E nós vemos que esse salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Logo após o salmo, nós vamos encontrar a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. É o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. A leitura diz: início, é uma frase de início temporal, quando se completou o tempo previsto. O verbo completar significa transbordar. O tempo aqui é o tempo cronológico, é o cronos, cronológico. Tempo sucessivo. Deus age na história da humanidade e nessa história, nesse tempo da história da humanidade, prepara a salvação até o momento da manifestação do tempo previsto. Este tempo é previsto,
Não foi improvisado, foi preparado. Até Maria fez parte desta previsibilidade de Deus, em vista a transbordar este tempo na história da humanidade. Deus enviou o seu Filho. O Pai Eterno enviou. A iniciativa é do Pai. E aquele que pertence ao Pai, o Filho, foi enviado. Aquele que possui uma relação interna com o Pai, foi enviado para nascer na nossa humanidade. Nascido de mulher. O Filho Eterno do Pai foi enviado de junto do Pai para nascer de uma mulher. O Filho, que é Deus, nasceu de uma mulher, Maria. Tudo isso foi previsto, preparado, nascido sujeito à lei. Então, ao nascer de uma mulher, Jesus se fez também filho de Adão. Se fazendo filho de Adão, se tornou nosso irmão na humanidade. Nascido sujeito à lei, isto é, na humanidade, e submetido, então, a um povo. Nasceu dentro de um povo, o povo de Israel, submetido à lei. Ele assumiu uma humanidade dentro de um povo, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Em Jesus nos tornamos filhos do Pai Eterno. A finalidade do porquê o Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei, no tempo histórico previsto, é para que nos tornemos filhos no Filho. Para que nós pudéssemos participar da filiação divina, filhos de Deus. E também, como filhos, recebemos o envio do Espírito do Filho, que foi enviado, nascido de mulher, e reconhecemos no Filho Deus como Pai, Abá. Ao sermos filhos, não somos escravos, nem criaturas, somos filhos, e como filhos herdeiros. Tudo o Pai realizou por pura graça. Já a segunda leitura é uma resposta ao Evangelho. Já o Evangelho vem tirado de São Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. São os pastores que foram às pressas a Belém e encontram Maria e José, pai e mãe, e o recém-nascido, o bom pastor, deitado numa manjedoura. Mas quem é este que vem adorado pelos pastores que foram a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos revelou? Lucas capítulo 2, versículo 15. Este é o Filho do Pai Eterno. Gálatas, segunda leitura. Este é o Filho que nasceu de Maria, a mulher. Nasceu e colocado numa manjedoura, sujeito à lei. Aquele que resgata os que estão sujeitos à lei. Aquele que nos redime na cruz, referência à cruz. Ali ele nos resgata. Aquele que se fez receber, que nos fez receber a adoção filial que o Pai nos dá. Aquele que nos faz filhos de Deus, que nos deu o Espírito de seu Filho. Este é o que está na manjedoura, no coxo. Diante disso, os pastores ficam maravilhados, glorificando e louvando a Deus pelo que foi dito e que lhes havia sido anunciado. Primeiro, Maria guardava todos esses fatos e meditava em seu coração. Maria, Mãe de Deus, Maria orante, Maria do silêncio. 2. Na circuncisão, aqui ele pertence ao povo de Israel e fica submetido à lei. É o sinal de pertença ao povo. Terceiro, deram-lhe o nome de Jesus, Jesus salva, anunciado pelo anjo a Maria, no Evangelho de Lucas. Como também no Evangelho de Mateus fala que o nome dele será Jesus. A antífona, antes da comunhão, prepara a comunidade para o mistério que a comunidade irá comungar, o corpo de Cristo. Jesus Cristo ontem, hoje, por toda a eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. É Ele que vamos comungar. É Ele a nossa comunhão, unidade, que gera a igreja, pois a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Vamos manter essa unidade no mistério que celebramos,
unidos a Maria, Mãe de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.